Fazer exercícios terapêuticos é perigoso? É arriscado? Todo recurso terapêutico tem as suas indicações e as suas contraindicações. Nós jamais podemos ter aquele nosso recurso terapêutico de estimação e ficar cegos para ele, achando que ele é o perfeito, é o zero defeitos, é aquele que eu vou usar para tudo. Ou então, só porque eu fiz um curso da técnica tal, do recurso tal, eu vou buscar encaixá-la em todos os meus pacientes. Não faça isso. Nesse vídeo eu vou falar sobre alguns riscos associados ao exercício. Seja muito bem-vindo, eu sou a professora Glaucia Gonzaga, esse é o canal Além da Cinesioterapia, é o nosso espaço para a gente falar de exercícios terapêuticos. E eu não estou aqui só para falar bem de exercício, não. O vídeo de hoje vem para provar isso. Eu achei interessante falar sobre esse assunto aqui porque a gente precisa lembrar que toda prática tem os seus riscos, mas isso não quer dizer necessariamente que nós não devemos praticá-la. Então, nesse vídeo eu vou colocar mais detalhes sobre esses riscos e você, ao final, vai poder fazer a sua reflexão e concluir se está fazendo de forma segura ou não. Todo mundo já ouviu aquela história daquele jogador de futebol X, Y, ou daquele outro atleta, ou daquela pessoa não atleta mesmo, que estava fazendo uma atividade, de repente passou mal, desmaiou e infelizmente veio a óbito. Ou até mesmo em casos menos graves, de pessoas que estavam fazendo uma prática e de repente desmaiam, ou sofrem uma queda, ou algum tipo de problema de saúde que surgiu enquanto a pessoa estava fazendo exercício. Será que aquilo aconteceu por causa do exercício? De uma maneira geral, a gente sabe que as pessoas que fazem exercícios regularmente têm uma menor prevalência de eventos cardiovasculares. Mas, numa pequena parcela da população, uma sessão aguda, que seja de esforço muito intenso, muito vigoroso, pode representar o risco de morte súbita e de infarto agudo do miocárdio, especialmente se essa pessoa é sedentária e tem um baixo nível de aptidão física. É preciso ter muita cautela quando a gente vai fazer uma afirmação do tipo: o exercício causou determinada doença. Na maioria das vezes, não é isso que acontece. Geralmente, isso está relacionado a um indivíduo que tem uma doença pré-existente, que ele mesmo não sabia que tinha, e então, com a prática do exercício, aquilo se revelou. O exercício, isoladamente, não vai causar nenhum distúrbio cardiovascular na pessoa que não tem nenhum problema desse sistema. O risco do exercício para qualquer população vai depender basicamente da prevalência de doença cardiovascular. Se a gente analisar dois grupos, um de indivíduos adultos e outros de pessoas mais jovens, esse primeiro grupo tem mais chance de sofrer eventos cardiovasculares porque geralmente é um grupo que tem uma prevalência maior de doença cardiovascular aterosclerótica. Eu fui procurar saber sobre a proporção de morte súbita relacionada à prática de exercícios e os maiores estudos nesse segmento mostraram que acontece uma morte para cada 15 mil indivíduos que estão fazendo exercício físico vigoroso. Se a gente observar isso do ponto de vista epidemiológico, é classificado como um risco baixo. Lembrando que a gente está falando só de pessoas que fazem exercícios físicos vigorosos. Então, eu diria que esse risco é real, mas não é motivo da gente se preocupar, né? E nem se justifica também a gente não fazer exercícios físicos por essa razão. Até porque a pessoa que escolhe se manter sedentária, ela tem riscos muito maiores de desenvolver um número grande de doenças. Então, considerando o risco do sedentário e o risco do ativo, o ativo está muito mais seguro. Mas o que a gente pode fazer, então, para minimizar esses riscos praticando exercícios? Procurar se submeter a uma boa avaliação médica, procurar bons profissionais da saúde antes de começar o exercício físico, procure um bom fisioterapeuta, um bom profissional de educação física, que domine a fisiologia do exercício, que saiba de fato prescrever exercícios e considere as suas características individuais. Quando a gente faz uma prescrição, a gente tem que considerar todo o contexto biológico, psicológico e social desse indivíduo.
Nós, profissionais da saúde, precisamos ficar atento a cada queixa que o nosso aluno ou paciente apresenta diante das nossas atividades propostas. Seja aquele exercício que a gente prescreve de forma remota ou aquele no qual a gente está presencialmente com a pessoa, esse monitoramento precisa ser feito de forma regular. Então, não é para ter medo, né, gente? Ninguém precisa ter medo de se exercitar, mas é importante, sim, ficar atento a alterações, a possíveis sinais. E se você é aluno, paciente, tem que cobrar isso do seu profissional. Se você é profissional, fique atento a essas alterações e busque se atualizar sempre para intervir da forma mais precoce possível, caso seja necessário. Então já manda esse vídeo para todo mundo, principalmente para aquelas pessoas que viram uma notícia X ou Y por aí e ficou com medo de fazer exercício. Um abraço e até a próxima!